Lucas, capítulo 18, versículo 9, até o versículo 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes ou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, nos perdão por todos os nossos pecados, mas nós queremos te agradecer pelo sacrifício de Cristo Jesus, porque é este sacrifício que nos possibilita entrarmos em tua presença. Nós queremos, Pai, te pedir que o Senhor exerça graça e misericórdia sobre nós nesta manhã, cumprindo o que está escrito em tua palavra, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, que as tuas misericórdias venham nos assistir nesta manhã e que o Senhor nos use para ser instrumento de poder para falar ao coração do teu povo. Se conosco, glorifica o teu nome, porque nós dependemos inteiramente da tua graça, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, qual será o maior problema da humanidade? Qual será o maior problema do ser humano? Qual será o seu maior problema? São questionamentos fundamentais que dizem respeito às questões existenciais do ser humano, saber entender qual é o seu maior problema. Algumas pessoas acham que o maior problema são as doenças, as enfermidades, outros acham que são as crises básicas da existência humana. Mas será que de fato esse é o maior problema? Meus irmãos, o maior problema do ser humano é a condenação eterna, a morte espiritual, a morte eterna, está debaixo da ira de Deus. Podemos dizer com muita tranquilidade bíblica que o maior problema do ser humano é uma dívida alta que ele tem para com Deus. E essa dívida se dá por causa da desobediência e da rebeldia do ser humano. O ser humano, depois de Adão, ele não apenas nasce com a natureza corrupta, mas ele é corrupto também em suas obras, situação, e torna o homem mais culpado ainda diante de Deus, tornando ele um eterno devedor perante Deus. Então podemos resumir, meus irmãos, que o maior problema do ser humano é essa dívida que o homem tem por causa dos seus pecados. Didaticamente, Deus ele começou a trazer luz sobre a solução acerca dessa dívida no Antigo Testamento, apontando e enfatizando a questão da obediência à lei. Não que a obediência à lei venha trazer o pagamento da dívida, mas apenas para deixar bem claro que nós somos incapazes de pagar essa dívida por nossas próprias obras. Então, no Antigo Testamento, ele enfatiza a lei de Deus como condição para entrar na presença de Deus, como condição para ser salvo. Enfatiza justamente para demonstrar a nossa incapacidade. O Antigo Testamento não enfatiza a lei para nos ensinar que nós precisamos da lei para sermos salvos, mas para nos ensinar que nós não seremos salvos pela obediência à lei. Então, todo o mandamento de Deus no Antigo Testamento tem esse propósito de nos deixar encurralados, sem saídas, e nós pedimos então socorro a Deus para esta salvação. Meus irmãos, todavia, os judeus não entenderam bem essa questão didática de Deus no Antigo Testamento. Eles interpretavam literalmente, entendendo que para ser salvo, de fato, teria que obedecer toda a lei. Então, eles leram a lei seca em si, mas eles não entenderam o objetivo de Deus de levar o homem até Cristo Jesus. Eu lia Deuteronômio capítulo 11, capítulo 28, que diz que se obedecer atentamente todos os mandamentos, o homem será abençoado ou será de fato salvo. Eles interpretaram de uma forma literal, não entenderam o objetivo didático de Deus, e isso se perpetuou na cultura judaica até os dias de Cristo Jesus, onde uma seita judaica
o farisaísmo enfatizava bastante esta questão de ser justificado por obras da lei. Tanto, meus irmãos, Cartas frequentemente corrige esse tipo de postura teológica da autojustificação por meio da lei. O livro de Romanos e o livro de Gálatas traz bastantes abordagens a respeito disso. O livro de Romanos, por exemplo, Paulo deixa claro no capítulo 3 que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Mas os fariseus não entendiam assim. Os fariseus achavam que a obediência à lei ia levá-los para a glória. Os fariseus achavam que eles seriam justificados para a obediência à lei. Nós devemos entender, todavia, a relação entre justificação e dívida no início desta mensagem. O maior problema do ser humano é a sua dívida judicial para com Deus. Dívida por causa dos seus pecados. E essa dívida faz com que o ser humano mereça o inferno e seja condenado à perdição eterna, ao juízo de Deus. A justificação, na verdade, é a solução para o homem poder ter acesso à vida eterna. Essa justificação, ela pode vir de duas formas: ou da obediência do próprio homem, se o homem conseguir obedecer toda a lei de Deus, ele será justificado, ou então de um substituto homem. Os fariseus achavam que não precisavam de um substituto. Na verdade, os fariseus não tinham entendido que o maior propósito da vida do Messias seria perdão dos pecados. Por isso que quando Jesus ele curava, mas ele também falava do perdão dos pecados, os fariseus se escandalizavam, porque Jesus entendeu que o maior problema do ser humano não é a doença, não é nascer paralítico. O maior problema do ser humano é o pecado, é a dívida. E Jesus se preocupava em ensinar a respeito disso, os fariseus não entendiam. Então, essa parábola para ensinar, em primeiro lugar, os fariseus da época, e os fariseus de nossa época, e os fariseus de todas as épocas. Em segundo lugar, vem para ensinar a igreja a respeito dos fundamentos da justificação. Então, a discussão, o teor de discussão em torno desta parábola tem como objetivo mostrar o caminho para a justificação. Qual é o caminho que nós devemos percorrer para sermos justificados diante de Deus? Numa leitura superficial desta parábola, meus irmãos, nós somos tentados a achar que essa parábola está simplesmente de questões éticas ou de humildade. Geralmente as pessoas acham que essa parábola tem um objetivo: nos ensinar a sermos humildes. Então Jesus está corrigindo a soberba, o orgulho e nos ensinando a sermos humildes como aquele publicano. Outros acham que essa parábola está ensinando a orar. Qual é a oração correta? Orar como publicano, com humildade, não orar com arrogância como os fariseus. Meus irmãos, o objetivo dessa parábola vai muito além de questão de oração. O objetivo dessa parábola vai muito além da ética ou da questão de humildade diante de Deus. Do que trata, então, essa parábola? O versículo 14 vai responder o objetivo da parábola, meus irmãos. O versículo 14, Jesus deixa bem claro: digo-vos que este, que é o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Esse aqui é o cerne da questão. Essa é a questão crucial da parábola do publicano e do fariseu e do publicano. Do que trata essa parábola? O que é ser justificado para a minha casa? É isso que trata esta parábola. O que eu faço para descer justificado? O que eu faço para ir para a minha casa justificado diante de Deus? O que eu faço para ser justificado perante Deus? Quando eu falo que o maior problema do ser humano é a dívida que ele tem para com Deus, eu digo que a grande questão para o ser humano é a doutrina da justificação, que alguns tratam só como doutrina, mas diz respeito, na verdade, ao destino da alma do ser humano. Vamos aprender, meus irmãos, então, com o que fazer para sermos justificados. Nós devemos entender o que significa essa pergunta. O que fazer para sermos justificados? Qual o caminho da justificação? Em outras palavras, significa o que eu tenho que fazer para ser salvo. Porque justificação e salvação é a mesma coisa. A justificação é a salvação com teor jurídico. A justificação é salvação com aspecto judicial, que de fato é um aspecto que existe na presença de Deus. Se você não tem certeza da sua justificação, dá da sua vida, porque se Jesus voltar e você não estiver justificado perante Ele, você vai para o inferno, para a perdição eterna, para o lago de fogo. Se você não tem certeza da sua justificação, você está perdido. Mesmo dentro da igreja, você está perdido. Vejamos, meus irmãos, então, qual o caminho, então, para sermos justificados diante de Deus? Esse é o tema da mensagem de hoje, o caminho para a justificação.
Em primeiro lugar, consiste em humilhação. Se você quer ser justificado perante Deus, ser justificado perante Deus, Deus te considerar justo, Deus te tratar como uma pessoa justa, mesmo sem ser justo, entendamos a gravidade positiva desse princípio. O que é ser considerado justo? O que é ser justificado por Deus? Meus irmãos, ser justificado por Deus significa Deus olhar para você e enxergar em sua vida a justiça de Cristo, a obediência de Cristo. É Deus olhar para você e Ele não vê seus pecados, Ele vê as obras de Cristo. Isso é profundo. É esse mistério que Paulo falava que haveria de ser revelado, que foi revelado. É disso que Paulo fala sobre a justificação e o mistério que estava escondido. Agora, o que fazer então? Em primeiro lugar, é a humilhação, a atitude de humilhação. Mas não é qualquer humilhação, não é qualquer sentimento de humilhação, é algo muito mais profundo, muito mais sério diante de Deus. E essa parábola vem retratar isso. Observe que o fariseu, ele teve um comportamento arrogante, mas ele se humilhou diante de Deus. E é interessante que Jesus ele usa duas figuras que são contrastantes no aspecto do judaísmo do primeiro século. Ele usa uma figura desprezível socialmente para os judeus, que era o publicano, cobrador de impostos, aqueles que eram considerados como roubadores do próprio povo, os publicanos, e os fariseus, que eram tidos como modelo, referência teológica, referência religiosa, espiritual. Esses dois contrastes para mostrar que muitas vezes a salvação, muitas vezes o justificado foge das nossas expectativas, Então, ele faz esse contraste. E aonde está aqui a humilhação como caminho para a justificação, meus irmãos? Versículo 13 mostra aquele homem se humilhando perante Deus, como? Admitindo o seu pecado, versículo 13. O publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia: Deus, ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. Ele admitia que ele era pecador, por isso ele estava pedindo que Deus fosse propício a ele. Então, o primeiro passo para que você seja justificado diante de Deus, o primeiro passo para que você seja salvo de fato, é você admitir que você é pecador. Mas veja, meus irmãos, não é uma admissão meramente cognitiva, intelectual. Eu aprendi na escola dominical que todos são... Essa é a fase inicial. Esse é o primeiro passo, mas é muito mais do que isso. É uma convicção profunda do seu pecado. É você chegar no ponto, como o apóstolo Paulo, ele se considerava tão pecador que ele se achava o pior pecador. Paulo disse: eu sou o pior pecador. Se ele era de fato ou não o pior pecador, Deus o sabe, mas ele se sentia o pior pecador. Uma pessoa, quando ela experimenta a justificação, quando ela experimenta a salvação, no dia que ele encontra Cristo, o encontra, naquele momento, ele se sente o pior pecador. Deus revela a sua natureza, Deus deixa ele despido perante Deus com os seus pecados. Se você nunca teve essa experiência, você não é salvo. Quando eu falo de experiência, eu não estou falando que você participou de um culto, que teve um apelo, que você chorou. Não, eu estou falando de algo muito mais profundo. Se você nunca experimentou estar completamente despido perante Deus espiritualmente, em que sentido? Em que a sua vergonha é exposta perante Deus, há um diagnóstico, um raio-x da sua natureza pecaminosa, em que você se enxerga profundamente como pecador. Se você não teve essa experiência, você não é salvo, você não é justificado, não importa a experiência espiritual que você tenha. Então, meus irmãos, o primeiro passo para você ser justificado perante Deus é a humilhação. E nessa humilhação, você vai admitir perante Deus que você é profundamente pecador. Profundamente pecador. Muitas vezes, meus irmãos, os religiosa que a pessoa leva camufla a questão da sua pecaminosidade. A arrogância, a prepotência espiritual é um grande bloqueio para que a pessoa alcance a justificação. Porque, na verdade, não são apenas os fariseus que se acham bonzinhos perante Deus. Os fariseus se acham melhores ainda do que os outros, como diz o versículo 9 em diante. Mas
o ser humano em geral é um fariseu. A grande dificuldade do ser humano ser salvo é porque o ser humano não quer admitir pecaminosidade diante de Deus. A grande dificuldade do ser humano ser salvo é porque o ser humano não quer admitir que Cristo é suficiente para salvá-lo. O ser humano acha que pode e deve contribuir com a salvação. O fariseu pensava isso, por isso ele era arrogante e prepotente. Ele achava que ele estava contribuindo com a sua prática religiosa para que ele fosse salvo. Ele diz no versículo de número 11: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ele não estava nem preocupado se Deus iria ouvi-lo ou não. Ele estava preocupado em expressar a sua soberba. Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Então veja, uma pessoa que não experimentou a graça, uma pessoa que não é salva, uma pessoa que não é justificada, ela geralmente se acha melhor que os outros. Não sou como os demais homens. É o que diz no versículo de número 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Se dentro da igreja você é uma pessoa extremamente crítica, formador, quer corrigir todo mundo, quer corrigir todas as coisas, é o tempo todo falando mal dos outros, fofocando, criticando, avalie a sua vida, porque uma pessoa que experimentou a graça, ela consegue enxergar a sua pecaminosidade, isso o deixa constrangido, mas uma pessoa que não experimentou a graça, uma pessoa que não conhece Jesus, mesmo estando dentro da igreja, porque o fariseu estava dentro da igreja, dava o dízimo, o fariseu dava o dízimo, ele orava 3 vezes por dia, ele orava 3 vezes por dia, jejuava na segunda-feira, jejuava na quinta-feira, 2 vezes por semana ele jejuava, mais do que a lei de Moisés exigia. O fariseu ele ficava se comparando com as outras pessoas, não sou como este. E se assim é você, o tempo todo criticando, quando nós estamos falando mal dos outros, nós estamos nos comparando com essas pessoas e dizendo, eu não sou como fulano de tal. Então você não experimentou a humilhação perante Deus, você não sabe o que é isso, você não conhece a Deus, está dentro da igreja, mas não conhece a Deus. O caminho para a justificação está em primeiro lugar na humilhação, e essa humilhação te leva a... Em segundo lugar, confissão. Para que uma pessoa seja justificada, é necessário que ela confesse seus pecados perante Deus, não confissão diária, confissão da sua natureza pecaminosa, da sua perdição, e clamar a Deus por causa disso. Versículo 13, o publicano estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim. Dizendo isso para Deus, confessando para Deus que ele precisa de propiciação. Uma pessoa, para ser justificada, ela precisa confessar para Deus a sua pecaminosidade, precisa confessar que está perdido e clamar a Deus por socorro, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, disse Jesus. Está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9, que se com tua boca confessares, em teu coração creres, serás salvo. Então, de fato, é necessária a confissão, mas confessar com os lábios a sua pecaminosidade e clamar para Deus por propiciação. O que esse publicano, ser propício a mim? A palavra grega de propiciação, que ser propício, é a mesma raiz da palavra propiciação, hilasterios, que significa o quê? Que você está pedindo para que Deus aplaque a sua ira. Ser propício a mim, ele está dizendo, Deus, aplaca a tua ira. Meus irmãos, não era porque ele era publicano que ele não entendia da lei. Os judeus sabiam o que significa propiciação. A tampa do propiciatório, a tampa da Arca da Aliança no Antigo Testamento, é onde o sacerdote asperge, simbolizando o desviar da ira de Deus. A nossa propiciação é Cristo Jesus. Está escrito em Romanos capítulo 3 que Deus propôs no seu sangue como propiciação. Está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 2, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, no sentido de que a ira de Deus foi desviada de nós e caiu sobre Cristo Jesus na cruz. Significa que você tem que falar para Deus, confessar perante Deus e perante os homens que você precisa de propiciação. O caminho para a justificação está na humilhação, está na confissão do seu pecado e na confissão de que você precisa de propiciação. Então, em primeiro lugar, na humilhação, em segundo lugar, na confissão, em terceiro e último lugar, na conversão. Porque isso vai te levar a se converter. Quando você se humilha perante Deus e confessa, naquele momento está, na verdade, acontecendo a conversão. O que é a conversão? É você crer na suficiência de Cristo. Você se arrepender de seus pecados e crer na suficiência de Cristo.
Aquele fariseu não tinha se convertido porque ele não cria na suficiência do Messias. Ele achava que ele tinha que contribuir e ele achava que ele era capaz de se salvar por suas próprias obras. Como diz o versículo 9 em diante, onde ele começa a elogiar a si mesmo. Graças te dou, ó Deus, porque eu consigo me salvar. É isso que ele está dizendo. Te dou graças, Deus, porque eu consigo me salvar, porque eu sou obediente à lei. É necessário, meus irmãos, que para uma pessoa ser justificada, é necessário que ela se converta. O que significa se converter? Crer de todo o coração em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Não basta confessar, porque existem pessoas que dizem, esse povo me confessa com os lábios, me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. É necessário se humilhar, é necessário confessar, mas é necessário se converter, crendo de todo o coração na suficiência de Cristo. Se você não acredita na suficiência de Cristo de todo o seu coração, de fato, você não experimentou a graça. Não experimentou a graça. O caminho para a justificação, baseado nessa profunda parábola, está em 3 atitudes: humilhação, confissão e conversão. Que Deus abençoe, irmãos.